Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Esse episódio deveria ter saído antes do Réveillon, porém, tive um problema com a sincronia dos áudios. Espero que entendam. Antes de começarmos, tenho um recado do Cato para vocês. Um feliz 2023 a todos. Fala galera, Cato Play na área. Hoje não deu pra participar do cast, mas um recadinho pra vocês aí. Esse episódio provavelmente sai depois do Natal, mas espero que vocês tenham tido ótimos momentos aí com a família de vocês, muitos presentes, muito panetone, muita rabanada, frango, que tiver de mais de bom aí na mesa, na ceia de vocês, tenha sido momentos de grande felicidade. Um excelente final de ano, excelente Réveillon a todos vocês, deixo também os meus colegas de cast aí, o João Alcim, meu querido GH, e também pro Marvel, nosso editor aí, que é parceiraço, tamo junto. Foi um ano incrível, foi um ano sensacional, foi um ano em que não tem como agradecer todo o apoio de vocês, todas as visualizações, toda a moral, toda a ajuda, porque foi incrível poder passar esse ano com vocês e que ano que vem seja mais incrível ainda. Beleza? Um abraço a todo mundo, bom final de ano a todos vocês, um beijo no coração e até mais. Continue acompanhando aí que em breve o Cato Play tá de volta. Beijo! Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e a era do PC da Xuxa está acabando. Fala galera, eu sou o GH e Lugia continua dominando o formato. Tá uma surpresa de 0 pessoas. Para a surpresa de 0 pessoas, né, GH? Impressionante como o Lugia tá fazendo um estrago por aí. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Como vocês podem perceber, hoje a gente não tem a presença do nosso amigo Cato Play, ele não pôde participar, mas em breve ele vai estar aí com a gente. Vamos para as notícias? A primeira notícia é aquela que deixou todos os grupos de Pokémon e até furou a bolha, né, do Pokémon pelo Brasil aí, que foi que a jornada de Ash Ketchum vai acabar depois de 25 anos. É isso aí, pessoal. Depois de ter vencido o campeonato da coroação mundial, depois de 25 temporadas, o Ash finalmente vai se aposentar. Ele que é o sonho de qualquer recrutador de empresa, né, GH? 10 anos de idade, 25 de experiência. Finalmente ele vai se aposentar. Ash Ketchum vai deixar de ser o personagem, o protagonista do anime de Pokémon. Vai ter uma minissérie final, né, pra encerrar a história dele. Pelo que eu vi, vai ser um recap da história dele, porque tem até uma ceninha que aparece aquela Butterfree que ele liberta lá no começo da série. E depois a gente vai ter um novo anime de Pokémon com 2 novos personagens, vai ser Liko e Roy, que vão viajar pelo mundo com Sprigatito, Fuecoco e Quaxley. Então teremos o início de um novo anime. A filha do Ash, opa. Pera. Tem uma carinha, hein? Quero falar nada não, mas tem um jeitinho, hein, cara. O pessoal tava com altas teorias aqui nos grupos, né, falando que ela era filha do Ash, que não sei o quê. Eu imaginava que a gente teria um Pokémon Shippuden, entendeu? Ash mais velho, campeão mundial, fazendo chover em Paldea, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O que você acha? Bastante tempo, cara. 25 temporadas. Eu, na verdade, nunca tinha nem pensado que isso podia acontecer, sabe? Do Ash se aposentar, eles terem outra cara, porque o Ash é a cara do Pokémon. E os outros também, tipo Misty, Brock, etc. Vai ser meio estranho não ver nenhum deles no anime de Pokémon. Então, eu achei bem estranho isso, né, cara? Inclusive, foi uma das coisas que eu mais fiquei impactado, sabe? Até eu disse que furou a bolha, né, do pessoal que a gente sempre tá falando de Pokémon todo dia nos grupos e tudo mais, porque teve gente que sabe que eu jogo, sabe do podcast, que vê que a gente posta nas redes sociais e fala bastante do jogo, né, e teve gente que veio falar assim, cara, como assim o Ash vai se aposentar? Tipo, gente que não esperava, entendeu? Entendi. Teve gente que veio me perguntar assim, é verdade que, tipo, vão tirar o Ash de Pokémon? Tipo, gente que nem assistia, e eu fiquei assim, realmente impactado com o poder que essa notícia teve, sabe?
Pois é, algo tão simples, né? Mas assim, tem tanto peso, né? Porque tem muito tempo que ele é a cara do Pokémon, etc. E aparentemente a equipe Rocket também vai se aposentar. Então, cara, inclusive aqui na notícia da Pokébit, ela fala uma coisa bastante interessante, que o Masamitsu Hidaka foi entrevistado em 2008, né? Ele é o diretor original do anime de Pokémon, né? E na entrevista a pessoa pergunta se o Ash algum dia seria um mestre Pokémon, e o Hidaka riu ao ponto de tipo, ir pra trás, assim, onde ele tava sentado no sofá, e depois disse que se um dia o Ash virasse um mestre Pokémon, o show, né, o anime, acabaria. E é basicamente isso que a gente tá vendo 14 anos depois. O Ash ganha o Campeonato da Coração Mundial, derrota o cara que nunca foi derrotado na história, acaba. Sei lá. Sabe quando você termina uma série de livros e fica aquela sensação estranha, quando tipo, pô, não tem o próximo livro e não vai ter? Sei. Eu tava me sentindo mais ou menos assim quando eu recebi essa notícia. Bom, vai ter próximo livro, né? Só não do Ash. Então, não é do Ash. Bom, seguindo aqui adiante, a gente teve... A Pokébit fez um interessante trabalho aqui, fazendo um tracking daquele Prize Pack Series 1 que a gente falou, que vai substituir as cartas promos de liga, né? A gente ainda não tem notícia desses packs aqui no Brasil, mas eles foram atrás e acompanhando a numeração, pelo visto. A numeração não, foram acompanhando as cartas que foram saindo e foram compilando as cartas que eles já encontraram, e das 200 cartas que a Pokémon Company anunciou que estariam nessa Series 1, eles já conseguiram encontrar 164, né? Então, é um conjunto assim bem interessante, né? Se você for parar pra ver, tem algumas cartinhas que chamam a atenção, algumas cartas que, poxa, se tivessem saído antes, eu acho que eu teria até ido atrás pra deixar o deck bonito. Né? Por exemplo, as cartas que acabam sendo quase staples, né? O Zigzagoon de Galar, porque ele vem holográfico, né? Vem foil. O Tintino, ele vem foil. Air Balloon vem foil. Bird Keeper. Capacious Bucket, que é o balde profundo. Aquela capinha do Leon. A Cheryl, Martelo Esmagador, todas essas cartas assim ganharam versões holográficas, né? A bola de nível, o disco de metal, a vara de pescar ordinária, a comum, né? Não ordinária. Essa eu gostaria até de ter, porque eu uso no Rede Gigas, né? Eu gostaria de ter elas promo de liga, ficar bem bonito no baralho. A rede de recolhida. Tem várias cartas aqui que eles lançaram e que vão ganhar versões holográficas, né, dentro desse pacote. Quem quiser dar uma olhada assim, na lista, assim, 100%, né, até agora, que se sabe, dessas 164 cartas, é só dar uma checada lá na Pokébit, tem as cartas e tem até foto de qual carta que eles estão citando, né? Por exemplo, o Drizzly que vai ter nesse Prize Pack é o Drizzly de Shade Dealings, e ele vai sair holográfico, então vai ficar até curioso, né? Porque você pode ter um Subble comum, evoluir ele para um Drizzly holográfico de liga, que evolui para um Inteleon Reverse Foil de liga, sabe? A questão que não quer calar agora e a rotação? Tipo, quanto tempo esse Prize Pack vai durar? E vai rotacionar em breve e tal? Então, pelo que eles tinham falado, se não me engano, esse Prize Pack da Series 1, ele ia até fevereiro, né? Seria dezembro, janeiro e fevereiro. E aí, a partir de março, seria a Series 2, né? Mas assim, isso no mundo ideal. Pelo que eu andei acompanhando, assim, pelo Twitter e em algumas notícias, até aqui nos próprios comentários da Pokébit, é que a gente não tem nem sinal desses produtos assim em muitas lojas, inclusive nos Estados Unidos, sabe? Então tem muita gente que por algum motivo já conseguiu colocar as mãos nesses itens, já tá abrindo, tem várias fotos assim, aqui na notícia a gente consegue ver, lá no final dela tem alguns exemplos, tipo, ó, abri um pacote e veio isso aqui, pra você ter uma ideia do que vai sair, sabe? Por exemplo, um dos pacotes aqui, ele tem... Agora a internet me traiu. Ele tem um Snorlax daquele de Gulodice sem ser foil, uma Great Ball, um Two Jammer, tudo de liga, uma Quick Ball foil de liga, uma energia psíquica foil de liga e uma energia elétrica regular de liga, pra você ter uma ideia, né? E um código, né? Então a gente também não sabe o que vem nesses códigos. Então é outra coisa que a gente tem que dar uma olhadinha, que a gente tem que saber. E aí, o que a gente consegue ver é que assim, então o pessoal tá recebendo de alguma forma esses packs, eles estão abrindo ao ponto da gente já conseguir ter identificado 164 cartas que compõem esse pool de cartas, mas não são nem todas as lojas dos Estados Unidos que já receberam, né? Então se nem as lojas dos Estados Unidos receberam,
é pouco provável que a gente vá ter por agora. Como pelo andar da carruagem, se fosse para chutar, e lembrando como eram as promos de liga antigamente, eu chutaria que a gente vai receber uma série atrasada em relação aos Estados Unidos, sabe? Então, tipo, quando lançar a Series 2 lá, muito provavelmente a gente começa a receber a Series 1 aqui, quando for a 3 lá, a gente recebe a 2 aqui, e assim vai, porque muito provavelmente não vai ser nem a Copag quem vai fabricar esses produtos, né? Eles devem vir importados já diretamente da Pokémon. E aí, né, vale a ressalva, isso é um chute, tá? Não é é um achismo, né? Fonte as vozes da minha cabeça, não é informação, né? Não vi isso em nenhum lugar, não tem nem como confirmar. Mas, pô, o que você achou dessas promos aqui, cara? Agora começando a ver as fotos aqui, tá maneiro. Cara, muito bonito, e tem um monte de carta boa, mas tem um monte de carta ruim também. Mas, assim, como uma promo de liguinha, eu tô achando bem maneiro ser um booster e tal. Porque ainda tem todo aquele rolê da aleatoriedade que o povo curte, né? De abrir booster. É melhor do que você ganhar uma carta fixa, por incrível que pareça. É mais divertido, pelo menos. Então, eu acho que pra quem recebe isso aí deve ser muito maneiro. Só que é muita carta, cara. E ainda tem mais cartas pra aparecer, né? Porque... Pois pelo menos mais 36, né, cara? Porque assim, não tem como saber o total, porque não é uma coleção em que tem lá no rodapézinho, tipo, 1/164. São várias coleções separadas, então a gente não tem como saber quantas são. Eu vou falar um negócio pra você. Você viu as fotos lá no final da página? Vi. Tem uma foto de uma Capture Energy Reverse, foil, e embaixo dela tem uma energia psíquica foil. Dá uma olhada no padrão do foil. Eu achei um pouquinho estranho. O foil da psíquica todo vertical, né? Então, parece que eles tentaram aplicar o foil das cartas holográficas mesmo, de coleção, né? E aí eu achei que ficou, sei lá, ficou um pouquinho estranho. Eu gostei cara. do foil vertical, achei legal. Não, eu gosto do foil vertical, mas eu não tava esperando. Entendi. Eu não sei se é o ângulo da foto. Eu achei que ficou um pouco estranho, especialmente na especial, porque na especial aqui, ó, por exemplo, a Capture Energy, do lado dela tem uma Rapid Strike Energy, você vê que o foil só tá no texto, basicamente, né? Ele não tá na arte da carta. Achei isso um pouquinho estranho. Parece que tem um pouquinho de Holobleed na Rapid Strike, mas assim... Pô, é legal que as energias todas têm um símbolozinho, né, de promo. Tem um símbolozinho, mesmo as que não são holográficas, sabe? Pois isso aí vale uma grana, essa energiazinha comum aí. Vai valer assim. Até agora eu vi vendendo aqui no Brasil uma carta, que era um Path to the Peak holográfico da liga aqui, né? Tem até um aqui numa das fotos. E a pessoa tava pedindo por volta de R$30. Não achei tão fora, mas... R$30? É por uma carta que tecnicamente não tá nem disponível à vontade, não achei tão fora. Assim, como não existe no mercado, você dá o preço que você pagaria? quiser. Não pagaria, mas não achei tão fora. Você dá o preço que você quiser, né? Não existe no mercado. Pois não existe no mercado. Mas eu também não pagaria, não. Eu acho que assim, eu pagaria, sei lá, uns 5, vai, na energia. Isso é o valor que pra mim eu pagaria. 5 na energia acho que tá bem pago, cara. Uma foil por 5, tá bem pago. O que você acha? Ou você acha que vai valer mais? Eu acho que vai valer mais. Assim, 5 eu acho que é barato pra uma foil. Até as foils hoje em dia, se você vai procurar uma foil específica, se bem que são umas foils específicas demais, tipo de XY, ou então aquelas tem não Pokémon foil, atrás, mas a Heart aquelas Gold. que tem uma arte de Black and White. Não, aquela lá você esquece. Não é? Pô, os caras estavam pedindo R$80 na regular. Que tem Pokémon atrás. Heart Gold Soul Silver. Isso, aquela... Agora essas foil. Acho que até as atuais, eu acho que as atuais são R$5. Eu acho que as promo devem ser o dobro por aí. Mas sim, o pessoal vai cobrar, muito mais que isso. Acho que eu vou continuar usando as minhas da Generations. Legal, hein? Negócio. Se eu não compro energias, o deck fica mais barato. Eu tenho uns aqui de... Acho que é de Sol e Lua, de fogo. Foil. Sol e Lua? Tá. Então, isso que eu nunca entendi, cara. Eu achei que a gente fosse passar a ter energias foil, sabe? Nos packs. Até eles aumentaram agora o número de foil, né? Com essas mudanças que vão ter pra Scarlet Violet. Então, sei lá, tô imaginando a possibilidade, já que sempre vem energia, né? Em todos os packs.
de você ter a sorte de tirar, além das foil, uma energia foil, dependendo do pacotinho, sabe? Porque é estranho, né? Que todo mundo sabe que o pessoal sempre vai atrás das energias foil e elas são tão difíceis de saírem aqui, né? Acho que em Espada e Escudo a gente teve em Caminho do Campeão, se não me engano só. E aí elas ficam caras, né? Sim. Bom, a próxima notícia que a gente tem aqui é que aquela carta promo do Cyrus, né? Na Ordem da Chefia, Full Art, o Cyrus Super Saiyajin, né? Super Saiyajin ela Blue. vai ser lançada. Super Saiyajin Blue. Realmente eu não consigo saber a diferença. Além da cor do cabelo. Eu até assisti o filme no cinema, mas eu não acompanhei a ideia. Ela vai ser lançada aqui no Ocidente junto com a Clara Full Art, uma outra arte, né? Se não me engano, essa Clara não foi lançada aqui. E vai vir naquele estilo da caixinha de leite, né? Como foi a Marine, como foi a Professora Juniper. E aí teremos Boss Order do Cyrus e a Clara, né? A ser lançado, se não me engano, no dia 24 de março a R$ 39,99. Se a gente considerar o que a gente teve nas últimas boxes desses estilos, né, da caixinha de leite, vai vir uma carta Full Art, promo, 3 cartas holográficas do treinador, né, regulares, 7 boosters, uma deck box, 65 sleeves e uma moeda metálica, além de marcadores de condição, dados e um código, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter essa caixinha de leite nos Estados Unidos e ela, né, seguindo o histórico, não deve ser lançada aqui no Brasil, né? Caixinha de leite é muito bom. Você já viu pra vender alguma aqui no Brasil, importado, alguma coisa assim? Já. Qual o preço já você já viu? Cara, essas aí, elas, quando eu tinha visto, primeira vez eu tinha visto uns R$600, sabe? Nossa. Ela veio bem puxada. Aí depois começou a aparecer um monte. Aí deu uma baixadinha, sabe? Mas eu não vou saber te dizer por quanto que eu andava tirando, não. É bem legal esse produto, cara. Pena que não lança aqui, né? Pois é, cara. Ainda mais porque, assim, tem moeda metálica, tem sleeve, e essas coisas a galera costuma muito comprar pra guardar, pra fazer double sleeve no deck. Eu vejo muito double sleeve de sleeve, assim. Ó, aqui, no presente momento, na Liga Pokémon, a gente tem 2 unidades à venda, tá? Uma por R$ 699,90 Nossa. e uma por R$ 749,95. Pelo amor Com de o adendo de que essa mais cara possui marca de transporte. Então, Poxa. elas Aí. vieram puxada. Assim, $40, gente, por favor, né? Dá uma justiça aí pro preço do produto. Mas assim, o produto é deles, eles dão o preço que quiser também. Eles que pagaram pra importar, mas tá puxadinho o preço. Tá, ficou puxado. Bom, mas tem toda a questão, né? O frete pra esse tipo de produto deve ser assim, terrível de você conseguir cotar num preço bom, né? Fora a possibilidade de taxação. E aí o pessoal tá taxando freestyle, né? Então. E assim, mas assim, tem que dar uma olhadinha no preço, que às vezes esse produto vai ficar encalhado em um bom tempo. Pois é, eu tenho 4 da Marnie regular, não a Full Art, mas porque um amigo importou e me repassou, né? Só a regular daquela assinada. Ah, da assinada. Maneiro. A assinada. Se for a caixinha em si, cara, sem condições, caiu. Maneiro. Bom, agora uma notícia que eu achei muito interessante é que a TPCI, ela conseguiu a patente para um sistema para fazer tracking de cartas durante a gameplay. Eu achei muito interessante. A notícia é bastante curiosa. Então, fazendo aqui uma tradução livre em tempo real, vamos lá. Na notícia da Pokébit, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, porque tem as imagens da patente, são bastante interessantes de entender. É uma patente da TPCI para fazer esse tracking durante a gameplay em live stream. Então a carta ela vai ser colocada num sleeve, e no sleeve tem uma tag de radiofrequência. Então você insere a carta e uma câmera vai fotografar para fazer o link entre aquela tag e a carta que está dentro do sleeve. E a partir desse momento, durante aquela gameplay na stream, cada sleeve vai ser mapeado pelo sistema. Então o sistema vai conseguir saber onde cada um dele vai estar. Então, quando um jogador compra a carta, o leitor de radiofrequência vai conseguir saber quais são as cartas que estão sobrando no deck dele. Então, por exemplo, o jogador tá lá, ele comprou uma Ultra Bola. O sistema já conseguiu identificar, por exemplo, que tem
outras 2 Ultra Bolas no descarte. E ele comprou mais uma. Então ele já sabe quais são todas as demais cartas que estão no baralho. E aí a identidade, a localização e o movimento das cartas vão poder ser mapeados durante a gameplay, permitindo que os comentaristas e quem está assistindo possa imediatamente saber quais são as cartas na mão, na pilha de descartes e outros cenários potenciais durante a partida, abrindo novas oportunidades para comentários e para a própria apresentação. Inclusive, vai diminuir a necessidade de câmeras para capturar a mão do jogador. E isso também vai ajudar, porque às vezes o jogador puxa a carta perto dele, fica até ruim de você filmar, então não vai precisar. A partir do momento em que ele comprou a carta, o leitor vai conseguir identificar qual é a carta e você vai conseguir saber exatamente o que o jogador tem na mão. Essa patente foi pedida em abril de 2019, ou seja, em pleno ano da pandemia, e foi dada agora em maio de 2022. E aí, GH, o que você acha? Será que isso aqui vai prevenir trapaça, pelo menos durante a stream? Tipo, sei lá, né? Sem querer falar qualquer coisa, mas palming de carta, dar herida pra qualquer coisa. Assim, se funcionar do jeito que ligar tá aí... duas energias. Se funcionar porque do você jeito vai que conseguir tá saber, aí, né? Aí você consegue prevenir as trapaças. Ou assim, não prevenir, né? Às vezes ela acontece e aí você consegue identificar. Mas tem que ter alguém prestando atenção também, porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a galera acontece erro de gameplay durante a partida, que às vezes nem é trapaça, às vezes é erro de gameplay mesmo. Tipo, ligar 2 energias no turno, dependendo, o cara assim, não lembra mesmo que já tinha ligado. Isso aí às vezes acontece. E aí os casters às vezes não percebem porque tá ocupado narrando o jogo, que é uma skill que demanda muita atenção em tentar narrar. Então às vezes passa despercebido. Aí tem que ver, vai ter alguém olhando isso? Vai ter alguém específico para olhar essas diferenças? Porque se tiver alguém, aí beleza, você consegue identificar trapaça. Às vezes só de existir o sistema também já pode prevenir um pouco, né? Pois e eu digo assim, é óbvio que nem sempre é trapaça, às vezes é pro próprio tempo. E aí eu vou trazer um exemplo que eu vi disso. Não vou dizer que é trapaça ou não, mas eu vi acontecer numa stream de mundial. Um dos jogadores que estava jogando, ele teve um turno extremamente longo. Ele fez muitas coisas no turno dele, sabe? Tipo, várias buscas, olhou o descarte dele, olhou o descarte do oponente. E assim, uma das primeiras coisas, na hora que ele começou o turno, ele deu o draw do turno e baixou um Pokémon no banco. Isso, bem óbvio, baixou um Pokémon ali. E aí ele fez várias buscas, olhou o próprio descarte, olhou o descarte do oponente, usou um apoiador, fez outra busca e foi, mexeu. E o turno dele foi se alongando. No final do turno, ele pegou aquele Pokémon que ele baixou no começo do turno e ele evoluiu. E ninguém se tocou na hora. O pessoal viu muito depois, entendeu? Então, tipo, pode ter sido intencional o turno ter se prolongado para que o oponente não percebesse? Pode. Mas também pode não ter sido intencional pelo simples fato de que o turno se prolongou com ele fazendo efetivas ações e ele ter acabado se esquecendo disso. E eu dou como próprio exemplo, eu tava jogando o Qualifier do Team Challenge de Regi e na minha primeira busca, a gente, pelo menos jogando de Regi, que você tem um número limitado de Pokémon, você precisa de todos eles no banco, eu dou sempre uma olhada na quantidade de Regi que eu tenho no baralho. E se eu tenho uma busca certa e vou dar algum apoiador, eu tento pegar aquele que vai ser mais difícil, né? Por exemplo, eu tenho 2 cópias desse, um tá no prize, eu vou pegar esse, né? E aí nessa eu olhei no baralho e só tinha um Regidrago. Eu falei, pô, tem que pegar o Regidrago. Puxei o Regidrago e coloquei na mão. Na hora que eu virei pra embaralhar o baralho, aí eu me toquei que eu tinha um Regidrago em campo, por isso que eu só tinha um no baralho. E aí o meu apoiador era pesquisa de professores, né? Eu falei, pô, beleza, eu vou ter que recuperar esse Regidrago com a vara. Daí pesquisa de professores, consegui desenvolver o jogo e tal, beleza. Mas isso aconteceu, poxa, por um desatenção minha, eu tinha a carta na mesa e eu peguei a carta no baralho, entendeu? Sim, sim, acontece. Acontece, então acho que essa como é que fala? Essa patente aqui pode ser bastante interessante. A gente precisa ver como é que eles pretendem implantar isso nos torneios, né? Eu chutaria que vai ser algo presente nos Internationals, nos Worlds, né? Que é uma stream mais estruturada, né? Tudo mais. Sim, provavelmente. E também tem todo o rolê de você ter que fazer o jogador e colocar o sleeve deles, né? Porque vai ser um sleeve da própria TPCI, então você precisa ter certeza que o jogador vai pôr todos os seus sleeves e usar durante a partida. E leva tempo, às vezes você atrasa uma rodada por causa disso. Não é um sistema muito fácil, não. Esse é um sistema bem ganancioso. Vai depender de algum tipo de
de adaptação até do pessoal de staff, né? Para poder fazer com que isso aconteça de forma célere e não atrapalhe o fluxo de rodadas, né? Sim. Porque não adianta você, tipo, beleza, vamos começar a rodada, hein, galera? Aí todo mundo joga e a stream começa, tipo, 15 minutos depois. Pô, Exatamente. Você de tem 15 minutos em 15 minutos um torneio de 9 rodadas, já foram, né, 2 horas e pouco nessa brincadeira aí. E geralmente já tem alguns atrasos assim, porque tem deck check, né? Então se você pegar ao Sim. mesmo tempo do deck check pra pôr o sleeve, é de boa, vai. Sabe o que eu chuto? Eu acho que deve rolar alguma coisa tipo o que a FIFA faz com o futebol quando vem com uma ideia nova. Provavelmente nos Estados Unidos vai ter algum torneio um pouco menor do que o International, do que obviamente o Worlds. Sabe? Um regional que dê menos pessoas em que eles devam testar esse tipo de sistema para depois implantar. Sei. Sabe? Eu chutaria que deva acontecer algo assim, porque não é algo que... Faz sentido. 2023 todos os Inter vão ser assim, sabe? Eu pelo menos acho que não, mas também. Bom, e agora vamos pro nosso debate, né? A gente teve vários torneios nesses últimos dias. Acho que a gente pode falar um pouquinho deles aqui. Vamos começar pelo Asian EN Open 2022 em Singapura. A gente só tem o top 8 desse torneio, mas ele foi vencido pelo Tan Yong Siang de Singapura usando, veja só você, GH, só pra te contrariar na abertura, o Lost Box. E qual que é o segundo lugar? O segundo lugar é Lugia, o terceiro lugar é Lugia, o quarto lugar é Lugia, o quinto lugar, veja só, surpresa, é Lugia de novo. Então... Aí o sexto e o oitavo são Lost Box e em sétimo a gente teve o Mugen Sect. não tô nada surpreso, cara. Foram os 3 melhores decks atualmente, os 3 estão no top 8. Pois é, cara, e assim, zero surpresas, né? O Lost Box continua sendo muito bom. Esse Lost Box aqui ainda leva como diferencial, né? Que ele tá usando um Raikou V pra provavelmente pegar os Lugias, né? E ele tem também 2 Rayquaza Amazing Hair. Porque o Rayquaza é bastante interessante, né? Por uma energia de grama, uma elétrica, uma de luta, ele dá 80 vezes o número de energias básicas que você descartar dele. Então você é obrigado a descartar todas. Então o seu dano base é 240. Se você conseguir colocar uma quarta energia, 320, né? Que já vai ser um overkill, né? Você pensar que você vai ter acesso ao Mirage Gate, que vão 4 no baralho, é um atacante interessante. Eu chuto que o Rayquaza ele é mais usado em decks contra o VMAX, porque você pode trocar um prêmio para 3 bem tranquilamente, você pode ter um tempo para fazer setup, você não precisa... Sim, e outro, você pode dar aquela fofadinha de Cramoran, né? E depois o Rayquaza finaliza. Isso, então você dá uma fofadinha de Sableye também, né? Sim, uma coisa que eu senti, eu joguei um pouco de Lost Box aqui na local, assim, bem pouco, tá? Pra ser bastante realista pra você. E uma coisa que eu senti era acho que isso que o Rayquaza proporciona, que era aquele atacante que conseguia dar aquele porradão, né? Sim. Sabe? No começo tinha até aquela lista do Tord, eu acho. A lista do Tord, tem uma lista que vai 2 Charizard Radiante. E vai 2 Snorlax, tem uma lista assim? Não, era uma sem Snorlax, era uma que não ia Mirage Gate, acho que era do Tord, cara. A do Tord não é Mirage Gate, não. É a do Tord. A do Tord que ganhou Peoria, né? Ele ia o Radiante Charizard. E aí, tipo, você conseguia dar o porradão com ele. Um porradão de 250. Né? Mas às vezes esse 250 não é suficiente, né? E o Rayquaza consegue ir além, né? Você consegue chegar em danos mais altos. Então eu achei interessante. E tem os atacantes, né? Tem o próprio Snorlax, tem o Raikou, bem legal. Agora, a linha de energia desse deck é bastante caótica, né? 3 de água, 2 psíquicas, 2 elétricas, 2 de grama, 2 de luta. Me incomoda, vou mentir não, viu? O toque ataca, né? Porque... Nossa, imagina ir pra um coisa. torneio com isso aí, cara. Deve ser mó loucura. Você tem que controlar cada energia dessa aí. Só de falar eu já tô cansado já. Não, você tem que controlar cada uma dessa exilando cartas com Colfey e experimento do Corras, né? Pois é, e cara. aí você vai lá, por exemplo, e exila uma energia que depois é importante. E aí, às vezes você exila uma energia, outra tá no prize, uma parada assim. Então. O meu grande problema com esses baralhos de Lost Box com múltiplas energias é exatamente essa. Você não tem essa
essa liberdade de ficar prezando energia, não. Nem exilando energia, né? Pois é, não tem não, cara. Você tem que estar totalmente ciente do seu deck o tempo inteiro. Porque assim, Sim, uma sim. cartinha que você manda pra Lost Box a mais, é bem capaz de você perder o jogo por causa disso. Então, Sim, esses sim. decks são muito técnicos. E assim, eu joguei um tempo de Lost Box no online, etc. E cara, é sempre muito difícil de jogar. E eu sou meio distraído, então no online eu me distraio muito fácil. Porque você tá no computador e tem outras coisas acontecendo. E aí eu me distraio e eu não jogo tão bem não, cara. Mas eu acho que é um deck que eu ia gostar muito de jogar no presencial. Até uma coisa que eu queria falar aqui. Galerinha que nos ouve, eu sei que o pessoal nas lives, nas streams, né, dos torneios grandes, tem colocado a Lost Zone toda aberta, né? Mostrando as cartas para conseguir facilmente identificar o que foi para lá, o que não foi, né? E apesar de tecnicamente não haver nenhum tipo de ruling quanto a isso, né? Eu vi esses tempos atrás um jogador na stream de um torneio grande, oficial, colocando a pilha de descartes dele toda aberta, né? Por mais que facilite isso, não faça isso, tá? As regras do jogo diz que a sua pilha de descartes deve formar uma pilha única de cartas. O máximo que você pode fazer é, por exemplo, rotacionar um tipo de carta da sua pilha, né? Você escolhe um tipo de carta e deixa ela um pouquinho rotacionada para facilitar, tá? Um exemplo disso dá para ver em algumas streams pré-pandemia, de quando o pessoal jogava de Charizard, recheio de Charizard Aghatim, e tinham alguns jogadores que deixavam as energias de fogo rotacionadas no descarte para conseguir identificá-las, né? Quantas estavam lá. Isso pode, mas a sua pilha de descartes ela precisa formar uma pilha única, pessoal. Por favor, não façam isso de deixar o seu descarte aberto. Exatamente. Fica aqui a dica do tio. Confia no tio. Bom, um outro torneio que aconteceu, GH, esse eu quero a tua opinião, porque esse aqui, o top foi bravo. Foi a Indonesia Regional League, número 2, na Indonésia. E quem ganhou foi Darwin Razubala, de Lost Box. Veja só. Mas no top 8 a gente tem 3 Dugias, 2000 e um Eternatus Weezing de Galar e um Weezing de Galar Aerodactyl V. Aí eu quero que você me explica como o senhor Daniar Jatan conseguiu chegar no top 4 com Eternatus. Em 2022, ano da tecnologia e da Copa, o cara meteu Eternatus no top 4, GH. Eu não consigo encontrar justificativa pra isso. Cara, bota tudo na conta do Weezing. O Eternatus tá aí como um mero coadjuvante. Esse Weezing aí que deve fazer tudo acontecer, cara, certeza. E esse Weezing dói, né, cara? Oi, cara, Ô, nenhum tristeza. deck quer tomar esse Weezing, não. Sinceramente, é muito chato, velho, o Weezing. Um negócio que os outros decks de Weezing que a gente costuma ver é, sei lá, puro Weezing Crobat. E aí são decks que geralmente você tem tempo de montar suas coisas devagarzinho, porque o Weezing só pinga 40, e aí até seu Pokémon morrer. Você mesmo travado, passando 2, 3 turnos, às vezes você monta ele, volta pro jogo e tal. Mas aí com o Eternatus é um pouquinho diferente, porque aí às vezes o Weezing só fofa, te trava, dá uma fofada, e o Eternatus chega e dá o último tapa, xablau, e te matou, né? E aí o Eternatus tem um puto de um HP também, 340. É muita vida, né, cara? Impressionante o que tem de vida de Eternatus. Assim, e é como a gente falava um tempo atrás, quando o Eternatus ainda jogava, que ele é tipo o Picaron da vida, pra quem pegou a época do Picaron. Não importa, cara, se tem muita carta counter dele. Uma hora o deck volta, porque o deck é bom, mas a galera para de usar as cartas counters. E aí o deck volta com tudo, né? E assim, demorou muito tempo pro Eternatus voltar, mas tá aí, pegou um topzinho. E eu acho que na Champions League do Japão ele tinha pegado um top também. Então assim, não foi algo de sorte, não. Acho que é só que ele foi bem posicionado pro torneio. Ele fez a leitura, né? Fez uma leitura boa. E assim, olha, eu falar pra você que... pode falar. Conforme aumenta também o número de, tipo, Path to the Peak, cartas que são counters diretos do Eternatus, aí o deck dá uma piorada. Ah, sim. Eu vou falar pra você que aqui na liguinha um Weezing Crobat VMAX ganhou, tá? Fechou a liguinha, passou invicto, ganhou. Foi bonito de ver. Eu, felizmente, não enfrentei. Fala pra ele tentar o Eternatus. Aí você coloca o Eternatus aí, você faz uma graça, cara. Porque o Eternatus, ele, é até difícil de você
conseguiu explicar depois de tanto tempo um monstro de 340 de vida batendo 1 milhão, parece de volta, fazendo o estrago que ele tá fazendo aqui, né? Fiquei até curioso pra saber quem que ele enfrentou e ele perdeu aqui no top, porque, cara, bastante interessante. Sim, podia ver as matches, né? Pena que não, não tem como rastrear isso. Queria ver. E agora sim, o grande torneio do final de semana foi o regional que tivemos em Arlington, no Texas. Ele foi vencido pelo Conor Finton e aí o GH agora sim, Lugia Star. Um torneio de 1.224 pessoas. O Luger foi campeão. Pois é. E sabe o que é mais interessante? Ó, o top 8 desse torneio, tá? Só pra gente fechar aqui. O Conor Finton ganhou. Ele venceu o Alex Crackler de Vikavolt na final. E a gente tem John Eng, Jordan Galbert, Liam Halliburton e Riley Hubert, todos de Lugia. Aí em sétimo tem Christian Fontenotte da Dinamarca, de Regigigas, e Jacob Ai, de Lost Zone Box, em oitavo, fechando o top 8, né? E, cara, é curioso, porque eu lembro que esse torneio aqui, eu não sei se você chegou a acompanhar o torneio, tava com alguns amigos assistindo, e o Azul ficou em nono também, de Lost Zone Box, e ele não passou pro top por 2% de oponentes. Ele tem um histórico de bolha incrível, cara. Tem vários outros que ele acabou passando em nono. Eu vou falar pra você que eu imaginei que eles fossem continuar com aquele negócio de top assimétrico, sabe? Imaginei que eles fossem cara. Topzinho assimétrico ia ser massa, hein? Porque, ó, eu também achei. Em nono tem o Azul, 11º tinha o Andrew Marrone, e vários outros jogadores aqui que ficaram bem pertinho. O Tord ficou em 21º de Lugia. Então, bastante... A bolha foi cruel nesse torneio aqui. Foi. Eu queria ver a pontuação do povo também, pré-top. Acho que tem em algum lugar, depois eu dou uma olhada. Mas devia ser tipo uns 13 jogadores empatados ou 12 jogadores empatados, algo assim. Algo assim. E cara, o Conor Finton, que ganhou de Lugia, foi uma partida bastante emocionante da final. Foi a única que eu assisti assim inteira mesmo. Ele tava numa bad match terrível, porque esse Vikavolt, ele foi pro torneio para causar o caos nas mesas de Lugia, sabe? Ele tinha os Zapdos do Pokémon GO, o Vikavolt V levava um Aerodactyl V-Star para impedir o Lugia de dar o V-Star, tinha Drapion para pegar o Mew, tinha o Dito V para recuperar o Raikou depois que ele era nocauteado. E o Drapion, sabe? O Drapion, muito muito interessante o baralho. E o Alex Crackler deu uma zicada fenomenal na primeira partida. O primeiro game não durou muito, sabe? Tipo, rapidinho ele concedeu, vamos pra segunda. E foi pra segunda começando, ele tinha tudo, cara, tudo. Ele startou muito bem, fez o rolê, Raikou, energia, tinha um Aerodactyl V, tinha Vikavolt no banco e passou. E o Conor Finton não conseguiu fazer muita coisa e passou. E aí era o turno dele, tipo, locar de item, sabe? Ou dele fazer o Aerodactyl V-Star e ele não conseguiu. E aí, cara, ele não conseguiu. O Conor Finton voou a partir do turno seguinte. Mas quando eu digo que ele voou, cara, ele não tomou conhecimento do Alex Crackler, sabe? Ele fez tudo certo e no final, quando o Alex Crackler pegou o nocaute e virou o turno do Conor Finton, ele tinha 2 prêmios pra pegar. E ele tinha um boss na mão, o Alex Crackler tinha um Crobat no banco, e aí ele deu draw na outra bola, se não me engano, pra buscar o Charizard V-Star que ele tem no baralho. Caramba, muita coisa aconteceu. Foi muita coisa. O momento é muito interessante porque você vê na hora em que o Alex Crackler pega o nocaute, o Conor já tá tremendo assim no vídeo, sabe? Ele dá o draw do turno, ele faz a busca, ele coloca energia, ele mostra o Crobat, o Alex Crackler já estica a mão pra completar ele pula e ele sai correndo, a câmera até vira e mostra ele comemorando já com os caras, e até o pessoal brinca, amigo, volta, pega o seu deck que tá aqui. Quando ele foi campeão, eu vi, cara, e foi muito legal a comemoração dele. Eu fico até surpreso de não ter mais comemorações assim pós-jogo. O pessoal geralmente comemora pouco e tal, e tipo, ser campeão de um torneio muito grande assim deve dar uma sensação magnífica, cara. Deve, e tipo, cara, ele terminou o torneio invicto, ele não perdeu nenhuma vez, sabe? Tipo, nenhuma MD3 ele perdeu, cara.
achei isso muito, muito interessante. É muito jogou muito, difícil, cara. Você pega um torneio com, poxa, mais de 1.200 pessoas, ele jogou acho que 14 rounds, sabe? Contando o top e tudo mais, ou 13 rounds. Não, acho que foi até mais. E tipo, ele não perdeu nenhum. Eu vi ele no Twitter comentando depois e tal sobre, e aí ele tava falando que, tipo, há muito tempo que ele tava precisando de uma vitória assim, porque ele tava sentindo até que não era bom o jogo, porque ele nunca tinha ganhado, nunca tinha feito um desempenho muito bom, e tá aí, cara, provando que na verdade não, né, às vezes só não tava na época dele. Imagino, cara, deve ser muito bom. Ele conseguiu. Muito, muito interessante. Eu recomendo, quem não assistiu, assista. Pelo menos a final, vale a pena. Foi uma partidaça de acompanhar. Eu assisti e foi muito, muito legal. Deve ter o VOD lá no canal da Pokémon pra poder assistir. E olha, valeu a pena. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns pro Conor Finton aí. Não é todo dia que a gente vê um cara ser campeão invicto no regional. Não mesmo. Bom, acho que era isso que a gente tinha de notícia, de comentário, de torneio, de tudo para esse programa. Acho que a gente pode passar por uma notícia aqui de última hora. Na verdade, né, só uma informação. Esse, pessoal, é o programa que vai encerrar 2022. A gente vai pegar um recesso, né, pro fim de ano, para as festas de fim de ano. A gente está gravando um pouco antes do Natal, e a gente deve voltar ali em algum momento de janeiro. A gente volta já, né, buscando a regularidade que vocês estão acostumados, comentando sempre as notícias da semana, os torneios, os leaks de cartas, né. A gente provavelmente já vai estar próximo do lançamento, já vai ter sido lançado a Realeza Absoluta, e a gente vai estar se preparando para a rotação e pra Scarlet Violet, né, GH? Sim, com certeza. Estamos ansiosos por Scarlet Violet. E aí com o retorno do Cato também, que tá logo vai estar aí com a gente também. Vamos pro Rolling da semana? Vamos lá, na semana passada, né, o Rolling que eu deixei, ele tinha a ver com aquela Zebstrike, a Rapid Strike, né, que tem aquele ataque Coordinated Bolt, que ele dá mais dano se outro Pokémon, né, Rapid Strike, atacou o turno anterior. E aí eu queria saber o que acontecia. Por exemplo, eu fui lá e fiz a Zebstrike, ataquei com ela, foi o turno do meu oponente, e ele nocauteou a Zebstrike. Até eu tava abrindo aqui a carta, ó, ela dá... Eu falei até errado, é 30 mais 90 se outro Pokémon Rapid Strike usou um ataque durante o seu último turno. Aí eu ataquei, causei lá meus 120 de dano, porque algum outro Pokémon meu, sei lá, o meu Blaziken V tinha atacado no turno anterior. Causei 120 de dano, foi turno do meu oponente e ele nocauteia a Zebstrike. Aí eu pego e uso o meu Zoroark, que tem aquela habilidade Phantom Transformation, e coloco essa Zebstrike de volta em campo, ligo uma energia nela e vou para atacar. E aí eu queria saber se esse ataque funcionava, se eu ia conseguir causar esse dano extra, né, os mais 90. E a resposta é que sim, você consegue. Apesar da Zebstrike ter deixado o jogo e retornado, por ter feito esse caminho para o descarte e o retorno para o campo, ela é considerada um Pokémon diferente, e aí o seu ataque, né, Coordinated Bolt, vai causar o dano adicional. Para o nosso próximo programa, já em 2023, a pergunta que eu vou deixar é: a Nessa, que é aquele Vanessa aqui no Brasil, aquela carta de apoiador, ela fala que ela recupera até a energia de água do descarte, mas ela não diz na carta que ela recupera, não tem aquele statement, né, de energia básica de água. Eu quero saber se ela vai recuperar ou não a energia banhada, a Wash Energy. A resposta, não na semana que vem, mas em 2023 aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Queria desejar a todos vocês um Feliz Natal. Vai ter passado o Natal, uns 2 dias ou mais. Mas enfim, Feliz Natal atrasado pra todo mundo. Feliz Ano Novo pra vocês. E que ano que vem seja um ano muito bom pra todos nós, todos vocês ouvintes, nós amantes do Pokémon e pro próprio Pokémon em si, né? Mas Scarlet Violet, a gente tá esperando uma mudança muito positiva aí no nosso meta.
Mas é isso, fiquem com Deus e abraço. Falou! É isso aí, pessoal. Você pode me encontrar lá no Instagram em @JoãoAlcim ou em @MyPokédexProject. No Twitter também, @JoãoAlcim. Pode seguir o Draconews em @Draconews_pod em todas as redes sociais aí, né? No Instagram, no Twitter. Enquanto existe Twitter, né, Elon Musk? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por 2022. Um Feliz Natal, um ótimo 2023 e até o próximo programa.